falar da epistemologia em Platão e Aristóteles, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua filosofia no modo geral. Fica mais fácil para a gente entender a epistemologia partindo da perspectiva filosófica que ambos os autores tinham do mundo, e fica muito mais claro para nós qual é a visão que eles têm acerca do conhecimento. Então nós vamos começar com Platão. Platão, que foi, na realidade, discípulo de Sócrates, né, influenciado por Sócrates, desenvolveu um tipo de teoria conhecida como idealismo platônico. E como vocês bem estudaram, o idealismo é um fundamento filosófico, tem como fundamento filosófico as ideias. Né? O que o Platão percebeu, galera? Que existe na natureza o que ele chama de dualismo. Dualismo nada mais é do que a mistura do corpo, que é a matéria, com a alma, que é a energia. Da onde que ele retirou esses conceitos? Ele conhecia a filosofia dos pré-socráticos, de Heráclito, com o conceito de devir, ok? E de Parmênides, com o conceito de ser. Certo? Ele conhecia esses dois teóricos, ele conhecia essas duas filosofias, então o que ele fez? Ele se apropriou e desenvolveu a ideia do dualismo platônico. Certamente eu já expliquei em outros momentos essa teoria para vocês. O que seria dualismo platônico? Mistura do corpo, que é matéria, com a alma, que é energia. Na mistura do corpo, que é matéria, com a alma, que é energia, é que o ser, aquele ser lá do Parmênides, vai aparecer, vai surgir. E o que seria então o devir de Heráclito? É o corpo, é a matéria, é o mundo. Ele vai estar numa constante transformação o tempo todo, ok? Mas o ser é algo que não muda, o ser é único. Portanto, nessa perspectiva, Parmênides prova, inclusive, pelo princípio da unidade, que é a nossa identidade, cada um tem a sua, e quando você morrer, você vai perder essa identidade, isso é o ser, né, nesse sentido. Quando ele misturou essas duas teorias e criou o dualismo, vamos tentar entender melhor como que funciona, tá? Vamos entender o que seria, primeiro, o corpo. Corpo, galera, ele é algo que existe, por exemplo, existem corpos celestes, onde não há vida neles. O corpo, ele existe. Corpo, necessariamente, não é vida. Né? Um objeto, por exemplo, não necessariamente é vida. Né? Não no sentido de ser. Ok? Por exemplo, esse pedaço de plástico aqui. Okay? E a energia também separada do corpo não é vida. E tem energia do sol, tem energia aí. Não significa que seja um ser vivo. É isso que eu quero dizer. Quando que vai haver um ser vivo? Quando houver a mistura do corpo com a alma, da matéria com a energia. Né? Nessa mistura da matéria com a energia que o ser vai surgir. Ok? Mais especificamente falando da espécie humana, é quando, né, o espermatozoide entra no óvulo e aí surge um ser. Ok? E aí o que acontece? Para que essa matéria, que é o corpo, se desenvolva, para que o corpo se desenvolva, é necessário o quê? Passando por ele? Energia. E aí, consumindo energia, esse corpo vai se desenvolvendo. O embrião se torna, né, um bebê, né, o bebê nasce, se alimentando, né, cresce, né, se desenvolve, parte para a juventude, depois para a maturidade e, enfim, a velhice até a morte. Beleza? Então, corpo, para que exista ser, é preciso corpo e alma. E para que o corpo se desenvolva, é preciso energia passando por esse corpo para que haja desenvolvimento. Tranquilo? Fácil, tranquilo, simples. Só que tem um porém, galera. Não é tão simples assim. O que é preciso para a energia, para essa alma que a gente chama, né, a nossa alma, para que ela continue se perpetuando? O que a alma busca? Porque a gente precisa de um sentido para a vida, né? A gente precisa de um sentido para a vida. Então, a alma vai encontrar sentido, e aí a gente vai entender o porquê de idealismo platônico, tá? Galera, diga uma coisa aí. O que vocês acham? Coisas como o bem, a justiça, coragem, amizade, amor. Essas coisas existem ou não existem? Hein, galera? O que vocês acham? Acabou.
Justiça, bondade, o amor, a amizade, elas existem ou não existem? Hein, galera? Acordai. São virtudes, ok, perfeito. Então existem, né? Só que essas coisas, já que o Enzo respondeu ali, Enzo, essas coisas são materiais ou imateriais? Eu vou poder trazer para vocês um pedaço aqui do corpo, da justiça. Falar, ó, galera, passei ali no prédio da Justiça Federal e peguei um pedaço da justiça para vocês. Ou estava andando na rua e de repente encontrei um pedaço do amor. São imateriais. Portanto, essas coisas existem. Lembra lá da teoria do conhecimento na primeira aula. Só que elas não são materiais, não significa que elas não sejam reais. Mas elas não passam de ideias, galera. Então, o que vai guiar essa alma? O que vai dar sentido para essa alma, segundo Platão? As ideias. As ideias como bem, como justiça, como amor. São essas ideias que vão dar sentido para a alma, que vão fazer com que a alma se desenvolva, ou quer dizer, com que a alma se impulsione para desenvolver o nosso corpo. Beleza? Quando você morre, o amor não vai morrer com você, o bem não vai morrer com você. Eles permanecem. Ok? São ideias. Segundo Platão, ideias perfeitas. A gente já vai ver essa parte da teoria do conhecimento dele. Beleza, galera? Isso aqui é filosofia básica aí do Platão, só para a gente entender um pouquinho mais sobre idealismo platônico. Agora nós vamos para o Aristóteles. Diferentemente de Platão, que era um idealista, Aristóteles era um realista. Ele ia partir sempre do real, contato real com as coisas, tá? E é nessa perspectiva que ele vai fundamentar sua filosofia. E aí o que ele vai dizer? Que existe uma filosofia primeira, uma área da filosofia que vai buscar entender a causa das coisas existentes. Que não é a física, que não é o estudo da physis. Não é a physis, que nada mais é do que a natureza, né? Que deu origem à física, mas que vai além dessas questões da matéria, da natureza. São as causas, que é a metafísica. Ele vai chamar de filosofia primeira. E ele vai encontrar 4 causas que existem e que a gente pode interpretar a natureza. Primeira causa seria a causa formal, ou seja, aquilo que é a essência das coisas. Por exemplo, você, quando era um espermatozoide, no pai de vocês tinham ali, em essência, o que vocês são hoje. Causa material, a matéria do que é feita. Se não houvesse a troca de matéria, se não houvesse o espermatozoide penetrar no óvulo da sua mãe, né, e daí essa relação com a matéria, para que pudesse surgir, não existiria. Então, a causa material é do que a matéria, do que você é feito enquanto matéria, né? Causa eficiente, origem e possibilidade. Ou seja, a partir do momento que você é um embrião, você existe em possibilidade, em potência, em possibilidade de ser o que você se tornou hoje. Mas só vai acontecer de isso existir se você trocar energia com a matéria. Tranquilo? Por exemplo, é a mesma coisa, por exemplo, de uma laranja. Você está chupando uma laranja, de repente você vê uma semente ali. Aquela semente tem em possibilidade, em potência, ser uma laranjeira. Mas se você não secar a semente, se você não colocar ela debaixo da terra, se você não fizer ela trocar com a matéria nutrientes, ela não vai, né, dar à luz, entre aspas, não vai nascer, crescer e se desenvolver. Tá? E a causa final, que é a razão de que algo existe. No caso da laranjeira, dar laranjas. Okay? No caso do ser humano, segundo Aristóteles, racionalizar, pensar, que essa é a nossa principal causa, né? Segundo Aristóteles. A gente vai entender isso daqui a pouco. Beleza? Aqui nós terminamos a parte só para entender melhor a questão da filosofia de cada qual, tá bom? Partindo mais da metafísica. Agora nós vamos para a epistemologia, tá bom, galera? O Platão olhava para o conhecimento e percebia o seguinte, que assim como existe corpo e alma, vai existir um conhecimento ligado ao corpo, que ele chama de conhecimento sensível, e vai existir um conhecimento ligado à alma, que ele chama de conhecimento inteligível.
Como que nós conseguimos conceber essas ideias, se elas não são materiais? Porque a gente consegue, através do intelecto, conceber essas ideias. Conhecimento inteligível, a gente consegue romper com a experiência sensível. A gente vai além dos sentidos. Quando eu falo para vocês, ó, o amor, a justiça, o bem existem, a gente está indo além do conhecimento sensível. Compreendem? Segundo Platão. Ele vai dizer, o conhecimento sensível, como ele está preso ao corpo, e a única certeza que nós temos em relação ao corpo é a morte, ele é imperfeito, é ele que nos leva a emitir opiniões sobre as coisas. Né? Por exemplo, dizer que a Terra é plana. Né? Poxa, por que o cara fala isso? Porque isso ele está emitindo uma opinião, ele está preso aos sentidos. Né? Ele está preso aos sentidos, e é esses sentidos que nos fazem cometer erros. Né? Seguir a opinião, os sentidos são limitados, por isso que Platão era desconfiado dos sentidos, que eles são limitados, está preso ao corpo, isso pode nos conduzir a erros. E, em contrapartida, o conhecimento inteligível é aquele ligado à razão, ao intelecto. Quando nós elaboramos um conceito, por exemplo, científico, nós estamos, segundo Platão, partindo para esse tipo de conhecimento. É um conhecimento inteligível, que vai além dos nossos sentidos. Poxa, eu não consigo enxergar uma onda, mas eu consigo medir uma onda em física. Eu não consigo sair para o espaço, porque eu não tenho, né, uma espaçonave para olhar para a Terra redonda. Mas eu sei disso, através da astronomia, da geografia, né, temos imagens e tal, né, um conhecimento racional. A gente tem conceitos, eles vão além dos nossos sentidos. Tranquilo? E, segundo Platão, são esses tipos de conhecimento, ou é esse tipo de conhecimento sensível que vai nos conduzir aos erros, aos equívocos, né? E, em contrapartida, segundo ele, o conhecimento conceitual, né? E, inclusive também matemática, a matemática é uma linguagem muito, né, muito exata, vai nos levar, o conhecimento conceitual vai nos levar às ideias. Tanto é que na escola do Platão estava escrito assim na entrada: não entra aqui quem não sabe matemática. Não entra aqui quem não sabe matemática. Aristóteles entrou na escola do Platão, foi discípulo do Platão, mas não seguia exatamente o que o Platão pensava. Aristóteles pensou, bom, todo conhecimento é sensível. Não tem como eu formar ideias sem sensibilidade. Então ele vai partir do conhecimento empírico. Tudo começa pelos sentidos, segundo Aristóteles. Daí o que acontece com o indivíduo? Através dos sentidos ele passa a desenvolver o conhecimento. Primeira forma de conhecer, sensação. Quando nós somos criança, por exemplo, e descobrimos que quando você coloca o dedo na tomada, você toma choque, a energia, a eletricidade pode causar mal. Ou quando você se queima pegando em algo quente, né? Você, através da sensação, você vai aprimorando o seu conhecimento. Com o desenvolvimento do indivíduo, surge uma percepção de espaço, de tempo, quando você começa a andar, né? Essa percepção, teu cérebro vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo também em você a imaginação. Né? Tanto é que você, prestem atenção para vocês verem, quando vocês estão, vem uma criança aí, brincando, ela é bem imaginativa, então ela enxerga tudo aquilo que ela imagina e ela vive num mundo quase que paralelo, porque ela está na fase da imaginação muito presente. Né? Está se desenvolvendo. Depois da imaginação, ou junto dela, né? Isso que a gente está falando não é uma coisa que vem depois da hora, eles estão juntos, só que eles vão se desenvolvendo. A memória vai ser muito importante. A partir do momento que você consegue memorizar as coisas, por exemplo, colocar a mão ali, aquilo me causa dor. Né? Aquilo representa tal coisa. Você consegue organizar o teu conhecimento dentro da sua cachola e transmitir ele através da linguagem. Né? Se não fosse a linguagem, eu não poderia estar ensinando você Aristóteles nesse momento. Né? Então a linguagem ela é fundamental para quê? Acumular esse conhecimento e guardar ele, para que ele possa ser passado pela posteridade e a gente possa avançar tanto quanto a gente já avançou, enquanto seres humanos, pelo menos tecnologicamente. Né? Enquanto ser humano, enquanto humanidade, enquanto humanismo, a gente tem muito que avançar ainda. Né? Infelizmente nem todos percebem isso, mas enfim. E aí, galera, a partir da linguagem, do conhecimento que você tem adquirido, você consegue raciocinar melhor. Por isso que é estranho para nós uma pessoa defender absurdos. Mas o que lhe falta ali? Lhe falta conhecimento.
ele consegue racionalizar sobre absurdos e defender absurdos, porque a razão é inerente ao ser humano, ela está presente nos seres humanos. Só que o que lhe falta é conhecimento. E aí, por faltar conhecimento, acaba que o raciocínio sendo meio falho, né? Nesse sentido. E segundo o Aristóteles, nós chegamos a um último grau de conhecimento, que seria a intuição. Alguns autores vão explorar a intuição, como Henri Bergson, por exemplo. Um autor muito legal, que eu já indiquei a alguns alunos para ler. Tá? E a intuição seria um momento que a gente consegue aprender as coisas de tal forma, né? A gente consegue romper, inclusive, com os limites do raciocínio. Ele é mais rápido que o raciocínio, é a intuição. Né? A gente fala, eu tive uma intuição. Significa você, um lapso tão rápido de expressão de conhecimento ali, que ligou em você ali, que você, né, foi assim, algo que é intuitivo. Quando a gente fala de um conhecimento intuitivo, é exatamente nesse sentido. Né? Quando você pratica, por exemplo, um esporte, você tem uma atitude ali no momento, você, depois se alguém te pergunta, como que você fez aquilo e você não lembra? Mas foi você que fez, só que você não lembra exatamente do momento que foi feito. Quem pratica esporte certamente já passou por isso. E aí, o que foi? Foi a tua intuição. Né? Um momento tão rápido de raciocínio, de ação tão rápidas, né? Que o Aristóteles chamava de intuição, que segundo ele, seria aí o último grau do desenvolvimento do conhecimento humano. Galera, é isso. Alguma dúvida, pessoal?